Pessoal, continuando calorimetria, né? O que faltou da aula passada, a gente falar sobre esses itens aqui. Caloria, a gente vai só definir o que é caloria, que muitos alunos, né, ficam sem entender. Ó, uma caloria é uma quantidade de calor grande ou pequena, né? É muito pequena. Caloria é a unidade de medida do calor. Nós medimos o calor em calorias. Então, uma caloria é uma porção muito pequena de calor que ela faz. Se eu ceder, se eu fornecer uma caloria a uma gotícula de água, a uma grama de água, de H2O, o que é que vai acontecer com essa gramazinha de água? Ela apenas vai passar exatamente, se ela tiver a 14,5 graus, é o ideal, ela passa a 15,5 graus Celsius. Ou seja, é uma quantidade de calor que aumenta 1 grama de água em 1 grau. É muito pouco, não é? Então, é isso, para ter uma ideia do que é uma caloria, certo? Se eu for fornecer 1 caloria a 1 litro de água, não vou nem notar, porque é muito pouco. Capacidade térmica, a própria palavra já diz, capacidade de temperatura. Qual é a temperatura que eu vou fornecer a esse bloco para ele aumentar a sua temperatura? Ou seja, quantas calorias eu vou fornecer? Qual a quantidade de calor? Então, essa capacidade de temperatura, essa capacidade térmica, depende da massa. Se eu tiver 1 litro de água, eu vou fornecer uma certa quantidade, né? Vai ter uma certa capacidade térmica. Mas se for 10 litros, vai ter 10 vezes mais capacidade térmica. Depende da massa e também do material. Se eu tiver aquecendo, né, fornecendo calor, medindo a capacidade térmica da água, o meu calor específico que eu vou colocar é o calor específico da água, que é alto. Eu vou ter uma capacidade térmica alta. Se eu estiver esquentando ferro, descobrindo a capacidade térmica do ferro, vai ser uma capacidade térmica baixa, porque o calor específico do ferro é baixo, como vocês viram na aula passada. Essa capacidade térmica é a massa em gramas vezes o calor específico. A gente viu que o calor específico, na aula passada, são as calorias que cada grama precisa para aumentar 1 grau Celsius. Ou seja, calor específico é caloria por grama grau Celsius. A unidade de medida ficava assim, ó, de capacidade térmica. A de massa multiplicando a de calor específico. Fazendo esse produto, eu vou cortar G por G. Então, por isso que capacidade térmica é medida em calorias por grau Celsius. Ok? Continuando o raciocínio, também eu posso descobrir a quantidade de calor sensível que uma massa, um corpo vai receber. Sensível é aquela quantidade de calor que vai mexer com a temperatura. Então, a quantidade de calor depende da massa que eu vou aquecer, como eu já falei até antes na capacidade térmica. Depende do material, né? Do que é que eu estou aquecendo e de quantos graus eu quero aumentar ou diminuir. Se fosse diminuir, é esfriar o corpo. Então, a quantidade de calor que eu forneço, vamos supor que eu tenho 20 litros de água e eu quero aquecê-lo de 30 graus a 70. Então, aqui vai ser 40, aqui seria 1, que é o calor específico da água, e aqui a massa, quantas gramas eu teria aí, ok? Aí eu descubro quanto de calor eu devo fornecer para acontecer isso. Então essa fórmula aqui é a equação fundamental da calorimetria, conhecida como Q macete. Ou, como a gente viu aqui, ó, esse MCE não é CT,
não é capacidade térmica, eu posso tirar o MCE e colocar CT vezes o ΔT. Essa é igual a essa, depende dos meus dados na questão, ok? Eu encontro em qualquer uma das duas a quantidade de calor sensível que o corpo recebeu, quando existe variação na temperatura. Se eu for ver a medida da quantidade de calor, eu vou cair na caloria. Por quê? Esse MCE ou CT não é isso aqui, ó? Calorias por grama grau Celsius, não é a medida de capacidade térmica? Aqui, ó. Calorias por grau Celsius vezes grau Celsius, que é daqui, ó. Ou seja, a capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Aqui, não é? Que eu fiz assim, aqui, ó. Está no lugar disso aqui. Vezes grau Celsius. Posso cortar, né? Esse por esse, ó. É uma fração multiplicando esse número. Não vai cortar, que esse vai ficar em cima, né? Cortando aqui, vai sobrar calorias. Ou seja, quantidade de calor é medida em calorias. E não podemos esquecer que a cada 1000 calorias é 1 quilocal. Esse K substitui os 3 zeros, onde ele aparece, né? Simbolizando o quilo. A não ser que ele simbolize outras grandezas. Ok? Então, essa quantidade de calor também pode ser latente. Quando é latente, depende do latente daquela substância. O que é isso? O latente é o calor que faz o corpo mudar de fase. Cada substância tem o seu próprio. Por exemplo, o calor latente de fusão do gelo a 0 graus Celsius, no ponto de derretimento, que ele tem que estar no ponto também, é 80 calorias por grama. Ou seja, se eu tiver 1 grama de gelo para derreter, essa grama tem que receber 80 calorias. Cada grama. Eu preciso decorar isso? Não, tem uma tabela. 80 calorias cada grama. Então aqui, ó, se eu tivesse uma massa de gelo para derreter, 30 gramas de gelo, 30 gramas a 0 grau, como é que eu ia fazer? Eu pegaria a quantidade de calor que eu tenho que fornecer a essas 30 gramas, seria 30 vezes 80. Cada grama não precisa de 80, isso existe uma tabela, já é provável, ok? Então a minha quantidade de calor aqui seria 2.400 calorias. Esse calor era latente. Se eu tivesse com água quente a 100 graus Celsius, eu ia usar o calor latente de ebulição da água, que é 540 calorias para cada grama. Isso também está na tabela, tem uma tabela. Se eu tivesse pegando a água e passando do estado líquido para o gasoso, o meu calor latente ia ser 540 no lugar do hélio. E aqui ia ser a massa de água quente. E assim sucessivamente. Ok? Próximo vídeo a gente vai fazer uma questão usando cada fórmula dessa. Beleza? Qualquer coisa pode me perguntar. Valeu!